Salve galera do canal do Medeiros, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. O Botafogo acertou com um novo jogador, né? Notícia em primeira mão do Thiago Franklin e também do GE. Globo. O atacante ponta direita Carlos Alberto, de 20 anos, chega para reforçar o Glorioso, vem por empréstimo do América Mineiro, do Coelho, né? O Botafogo fazendo aí essas apostas que nós estamos já acostumados, né? Mas diferentemente de algumas apostas que o Botafogo vem fazendo, o Botafogo geralmente coloca no time B e depois sobe para o principal. O Carlos Alberto não, o Carlos Alberto já vai ser integrado ao time principal do Botafogo. O Botafogo entende, assim como o Gabriel Barros também iria ser integrado ao time principal, o Botafogo vê no Carlos Alberto um potencial desse jogador deslanchar em 2023 aqui no clube. Tá? No final do vídeo eu vou colocar alguns lances dele e também vou colocar uma opinião muito importante do Henrique Fernandes, um comentarista do Sport TV que está acostumado a acompanhar o futebol mineiro, e ele rasgou elogios aí para o Carlos Alberto, disse que é uma boa contratação no Botafogo e que ele não via um atacante tão promissor no América Mineiro desde o Richarlison, atual atacante titular da seleção brasileira. Lembrando que o América Mineiro é um time conhecido por formar bons jogadores na sua categoria de base. O Richarlison, como eu disse aqui, da seleção brasileira, foi cria de lá, depois foi para o Fluminense e aí acabou indo para a Europa. Então assim, o Carlos Alberto vem como uma aposta do Botafogo, uma aposta muito válida, uma contratação com selo de qualidade da SAF, onde o scout do Botafogo analisou o atleta e conseguiu pegar em condições ótimas, empréstimo com opção de compra de 60% dos direitos econômicos por um valor baixo para os moldes da negociação, né? $1 milhão. É isso que o Botafogo tem que pagar caso ele vá muito bem aqui, tá bom? Empréstimo até o final do ano e é isso. Mas eu acho que a notícia mais importante, além da contratação dele, é a seguinte: todo mundo está querendo saber, primeiro, se ele ia para o time B ou para o principal. Já respondemos aqui, ele vai para o time principal, está confirmado mesmo. Inclusive, o Thiago Franklin tinha falado isso, mas eu fui também perguntar ao Botafogo se era para o time B ou principal. O Botafogo me respondeu que é realmente para o time principal, tá? Vai treinar com o Luiz Castro, não é com o Lúcio Flávio, time principal mesmo. E outro assunto que todo mundo queria saber é o seguinte: a contratação do Carlos Alberto inviabilizaria um novo ponta-direita? Porque todo mundo está querendo saber de um ponta-direita um pouco mais rodado, né? Um cara que chegue com aquele status, né? Não precisa nem ser um jogador de renome, mas é um jogador realmente um pouco mais gabaritado, que venha para ser titular dessa posição na ponta direita. Lembrando que o Botafogo sofreu bastante com essa posição no ano passado. O próprio Luiz Castro trocou diversas vezes de opções, né? Começou ali com o Sauer acabou se machucando bastante durante o ano de 2022, depois ele colocou o Vitor Sá, e aí o Vitor Sá se machucou também, ficou um bom tempo fora. Depois ele veio e colocou o Júnior Santos, que foi uma contratação já na segunda janela, e o Júnior Santos terminou como titular, né, a temporada do ano passado. E o Júnior Santos saiu do Botafogo agora, terminou o empréstimo dele, ele está fora do elenco. Então o Botafogo manteve o Sauer, manteve o Vitor Sá, está trazendo o Carlos Alberto como uma nova aposta, né? O Botafogo está apostando muito nele. Porém, o Botafogo ainda está atrás de mais um ponta-direita, um cara mais rodado, naqueles mesmos moldes. O Botafogo tentando enxergar aí oportunidades de mercado para pegar por empréstimo, ou então um jogador que esteja livre no mercado. Então o Botafogo tenta ainda a contratação de mais um ponta-direita que tenha mais nome, né? O Carlos Alberto vem como realmente uma aposta do Botafogo aí para deslanchar aqui, e quem sabe mais um case aí de sucesso, igual foi o Jefinho. O Botafogo pegou o Jefinho do Resende, que é um clube também conhecido por revelar bons jogadores, e Botafogo agora, no início desse ano, pega o Carlos Alberto do América Mineiro para tentar repetir o sucesso aí do caso do Jefinho. Sendo dessa maneira, cara, já vou deixar minha opinião aqui. Para mim tá tudo perfeito, não tem problema nenhum pegar uma aposta, um jovem de 20 anos, igual o Carlos Alberto. Eu realmente não
não acompanho o jogador muito de perto, né? Eu tô mais de uma hora aqui tentando procurar coisas sobre ele, lendo coisas sobre ele, mas a gente só vai poder formar a nossa opinião mesmo depois que a gente vê em campo, ver realmente no dia a dia aí como é que ele vai sair. É um jovem, as credenciais são boas, porque assim, é um jogador que estava frequentemente sendo convocado para a seleção sub-20 do Brasil. Então, é um jogador que está na seleção de base, é um jogador que vem de um clube que é formador de bons atacantes, que é o América Mineiro, e a gente tem que confiar também no scout do Botafogo, que está ali analisando com muito mais dados, com muito mais tecnologia, com muito mais informações do que a gente que está aqui como torcedor e como jornalista falando com vocês, né? Então a gente vai dar esse voto de confiança ao Carlos Alberto, que ele seja muito bem-vindo, que ele faça uma grande temporada e o Botafogo, no final das contas, aí compre ele do América Mineiro e que se faça muito sucesso aqui no Glorioso. Mas já deixando minha opinião do seguinte: o Botafogo precisa fechar com ponta-direita realmente igual está querendo. Um pouco mais nome, porque o Sauer, ele foi eleito o melhor ponta-direita do Campeonato Português em 2021, mas no Botafogo em 2022 não deslanchou por conta das lesões. Então o Sauer é uma incógnita ainda. A gente não sabe como é que vai ser o Sauer em 2023. Será que vai ser o mesmo Sauer cheio de lesões de 2022? Ou vai ser o Sauer do Boa Vista de Portugal, que foi eleito o melhor ponta-direita da competição? A gente não sabe. Vamos ver agora. Então, o Botafogo precisa ter um plano B. Um plano B ao Sauer. Não pode só ficar dependendo dele, porque se ele repetir mais uma temporada igual a do ano passado, o Botafogo está literalmente ferrado nessa posição novamente. O Vitor Sá, a gente já percebeu que o Vitor Sá é ponta esquerda. Ele muda totalmente o jeito de jogar e cai muito de produção quando ele joga na ponta direita. Isso é um fato. Todo mundo que vê os jogos do Botafogo percebe que o Vitor Sá se sente muito mais à vontade na ponta esquerda. Ah, Medeiros, mas não tem isso, o jogador tem que jogar nas duas posições. Cara, nitidamente, você assiste os jogos, você percebe que o Vitor Sá é muito melhor na esquerda, né? O torcedor não é bobo, o torcedor entende na maioria das vezes de futebol. Sabe onde o jogador joga melhor, em qual lado ele joga melhor, e o Vitor Sá é um cara que tu bota ele na esquerda, ele consegue os dribles, ele consegue partir para cima. Tu bota na direita, ele fica meio travado, perde mais bolas, não dá sequência às jogadas. No entanto que ele acabou perdendo a posição de titular e o Júnior Santos foi como titular do Botafogo até o fim da temporada, né? Então, não vamos repetir os mesmos erros. É uma posição que o Botafogo tem carência, então vamos fazer de tudo aí para a gente contratar um ponta-direita. Estou torcendo muito para que o Botafogo acerte em cheio nesse nome desse ponta-direita, porque faz diferença, faz muita diferença o Botafogo ter o Jefinho na ponta esquerda e na ponta direita ter ou o Sauer em grande fase, porque eu torço muito para o Sauer voltar à sua grande fase que teve lá em Portugal, ou então esse nome que o Botafogo está atrás no mercado de transferências. Beleza? Passamos a limpo, então, toda essa situação aí da ponta direita do Botafogo, hein? Bem-vindo mais uma vez, Carlos Alberto. Vou deixar alguns lances dele aqui com vocês, tá? E a gente aguarda aí esse nome que está em sigilo aí, que o Botafogo está negociando para a ponta direita, além do Carlos Alberto. Beleza? Até a próxima, valeu! Bauerman fez o giro, bate nessa bola, pra frente, pra Valoura. Carlos Alberto, boa jogada, pintou um golaço, fintou o goleiro, perdeu o ângulo, tocou pra trás. De graça, que agradeceu. Faz a finta, no William, na frente, ele bateu no canto, na trave. Usa. Olha aí, o Carlos Alberto brigou, ganhou, cruzou a cabeçada. Gol! Falou o Zarate, o Savarino tá lá dentro da área, esperando o cruzamento. Cortou bem, Ricardo Silva, tome contra-ataque, bola para Carlos Alberto. Falta cometida. Perdeu o Galo, hein? Sobrou com o América, Bradesco rápido no contra-ataque, Matheus Henrique, vai pro cruzamento no peito, trabalhou, prendeu, pôs à frente, um golaço! Carlos Alberto! Gol!
Olha a bola pra área, chegou a América, em cima do goleiro no rebote, ninguém aproveita, foi um lance todo esquisito. Inversão, bola longa. Para a direita do campo, matou. Carlos Alberto, Rafael já passou. Carlos Alberto, bolão pro Maurício. Opa, e o choque foi... O árbitro autorizou, pênalti pro Coelho. Carlos Alberto parte pra bola, Carlos Alberto bateu! Gol! Tenta vir aqui em velocidade a equipe do América. Olha que boa bola, entrou na área, bateu! Pega o goleiro Fábio! Mas o último terço do Fortaleza é muito Olha bom. o passe agora do Gustavinho pro Carlos Alberto, vai fazer o segundo cara a cara, seu goleiro, golaço! Gol! Parte pra cima da marcação, balançou, Ademir rolou pro meio, dominou o Alê, deu um tapa pro chute de primeira, desvia Cairo. O América parte no contra-ataque. Olha o Carlos Alberto, partiu em velocidade, 3 vão pra cima dele, o chute, a bola vai pra fora. A esquerda do... Gustavinho mais à frente, Mancha vem na marcação, Gustavinho então vai, abriu agora para Matheus Henrique, olhou para a área, cruzou de altura, chegou, fez! Gol! Novamente, Lucas Cal, divide por ali o Carlos Alberto, tem espaço, camisa 30, ele bate pro gol, Ronaldo! Carlos Alberto perde na esquerda, Matheus Henrique dá o drible, vai, sozinho, deixou para trás, o Paulinho colocou para Carlos Alberto, vai fazer mais um, colocou, gol! Matheus Henrique tá na área, Matheus Henrique cruzou, Carlos Alberto! Gol! Na esquerda, Carlos Alberto carregou. Deu no Gustavinho, Carlos Alberto de cara pro goleiro! Gol! Na entrada da área para Gustavinho. Linda bola, Carlos Alberto! Na trave! Caiu ali o Matheus Martins, o América recupera. Gustavinho recebe pelo meio, Gustavinho abre na esquerda para Carlos Alberto. Esse homem é perigoso, arrumou, ajeitou, bateu! Gol! João Paulo, tá feita a triangulação, esse é Carlos Alberto, liga de fundo, cruzou, olha o gol, Ale! Gustavinho, camisa número 10, vai pra bola, cruzamento, pintou Carlos Alberto! Gol! Abriu na direita com Carlos Alberto, estreante na seleção, primeira convocação. É a seleção brasileira tentando o segundo gol, foi derrubado e é pênalti. Bola aqui pelo lado esquerdo, ó. Tá muito marcado, olha aí, o Praxedes também tá marcado, mas tá bem. Maurício deixou, Carlos Alberto espalma o goleiro, Praxedes! Gol!